Alô, boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Tem pessoal que eu estou vendo aqui que está vindo pela primeira vez na nossa casa. Você? Ah, tá. Sejam bem-vindos. Depois, se quiserem conhecer o restante da casa, a gente mostra, tá bom? E hoje a nossa palestrante, né, já agendada, não está bem de saúde e nós soubemos que ela está lá tomando soro. Então, a gente pede que ela se restabeleça, fique bem. Mas a espiritualidade já mandou um palestrante para cá, né? O seu Toninho, que é de múltiplos centros, né, seu Toninho? É de Duartina, é do Vicente. E então nós vamos ter o prazer de ouvi-lo essa noite, né? E gostaríamos de lembrar a todos que dia 8 e 9 nós temos a nossa Feira Amor, lá no CIPS. E não se esqueçam na saída de pegar algum panfleto para poder distribuir, colar no carro, porque aí onde vocês forem vai passando assim, as pessoas vão vendo, e é uma forma de divulgação. Nós precisamos divulgar a nossa feira, para que nós tenhamos, não é, bastante afluência de pessoas, porque o resultado da feira é em benefício da assistência que é dada nas casas espíritas, e principalmente no Natal. Nós sabemos que no Natal aumenta bastante o gasto, porque a gente gosta de dar alguma coisa a mais para as famílias assistidas. E essa verba da Feira Amor vem nos ajudar nesse aspecto. Então, vamos divulgar o máximo que nós pudermos a Feira Amor, tá ok? E agora nós vamos fazer uma prece, né, pedindo aos bons espíritos, né, intuição e, em primeiro lugar, saúde para nossa irmã que não pôde estar aqui, e intuição para o nosso irmão Antoninho para a palestra de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, não só na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Seu Toninho, a casa é sua. Não fala assim que eu vendo. Fala que a casa é minha, eu vendo. Não, pois não. Boa noite a todos. Olha, vocês perderam, porque vocês iam ter aqui uma palestrante, a Mari, bonitinha, com bastante cabelo, com aquela franjinha dela tradicional. E estou eu aqui, né? Dá tempo de correr ainda, a porta está aberta. Na verdade, é um prazer a gente falar de Jesus, né? E uma responsabilidade também. Sempre que me pedem para mim falar, eu sempre peço para Deus, para Jesus, para os amigos espirituais, que eu consiga, dentro daquilo que eu estou falando, pelo menos uma palavra que possa penetrar no coração de alguns, ou de pelo menos um. Já valeu a pena. Então, eu tenho falado em alguns lugares
E mais um lugar especificamente que também faz um trabalho físico e espiritual, que a gente chamava antes de cura, né? Mas o mais indicado é físico e espiritual. E sempre que a gente vai falar nesse assunto, e sempre que as pessoas que estão lá são pessoas que estão procurando uma cura, estão doentes fisicamente, emocionalmente, e vão em busca, porque já foram ao médico, já estão tomando remédio. Mas não tem como falar num tratamento físico e espiritual se você não falar do perdão. O perdão ele é tão importante que você vê que Jesus, a última palavra que ele falou antes de sair da cruz falou do perdão. E quando aqueles que participam de reuniões mediúnicas sabem bem do que eu estou falando, quantas vezes nas reuniões os irmãos espirituais que vêm, que estão doentes no plano espiritual, porque não conseguiram compreender, ainda guardam rancor, ainda não perdoaram, estão necessitando de ser perdoado também, e a gente percebe que o esclarecedor conversando com ele sobre isso, e a gente vê que o sofrimento continua por falta de perdão. Então, nós temos que trabalhar dentro de nós o perdão, para a gente conseguir nos libertar. Eu faço também um atendimento fraterno há uns quase 40 anos já, e é muito interessante. Um dia chegou uma pessoa e ela estava com uma série de problemas, e ela falando, e de tudo aquilo que ela estava falando, percebia que ela tinha muita mágoa, que ela tinha, o coração dela estava muito endurecido. Então, nós falamos para ela do perdão, que ela tinha que procurar perdoar, trabalhar isso dentro dela e tal. Aí ela falou assim: o que eu tenho que fazer? Você tem que perdoar. Perdoar? Então quer dizer que a pessoa me fez isso e eu que tenho que perdoar? Não, de forma nenhuma. Não foi eu que fiz, foi ela que fez. Falei, mas você tem que trabalhar isso. Você não quer ficar bem, não quer ficar curado? Eu quero, mas me dá outra receita. Essa aí não. Deve ter outra coisa para mim fazer sem ser isso. Não me peça para me perdoar. E tudo que nós dissemos para ela, e tudo que nós falamos para ela, tudo que nós falamos, o que Jesus falou, ela diz que não. Então eu continuo assim, porque perdoar eu não vou perdoar. Então você percebe que o coração fica endurecido, e aí os problemas vão aumentando e a pessoa não descobre por quê. Então o perdão é muito importante. Então, num tratamento desse, onde as pessoas procuram a parte espiritual, temos que trabalhar muito sobre o perdão, de todas as formas. Temos que perdoar e temos que pedir perdão também. Mas é uma coisa muito interessante também tudo isso, que nós sempre que pensamos, nós pensamos em perdoar e pedir perdão, que é o que nós precisamos realmente fazer, e nos interessamos, e aqueles que querem se esforçam nessa direção. Mas é muito interessante que nós esquecemos de um detalhe muito importante, que talvez seja o mais importante. Talvez, se nós unirmos essas duas coisas, o perdão e o pedido de perdão, perdoar e pedir perdão, falta um elo de tudo isso para concretizar. E esse elo é o auto-perdão. Porque muitas vezes nós trabalhamos para perdoar,
aquelas ofensas, aquelas coisas que a gente acha, e nós pedimos perdão por aquilo que nós fizemos e gostaríamos de ser perdoados. Mas se nós não trabalharmos dentro de nós o auto-perdão, nós ficamos trabalhando o perdão, trabalhamos para perdoar, trabalhamos para pedir perdão e não trabalhamos o auto-perdão. Então nós ficamos nos castigando e fazendo crer que tudo aquilo que nós estamos sofrendo, nós merecemos sofrer. Porque nós fizemos isso ou falamos aquilo e nós não nos perdoamos. Então é muito importante que nós nos perdoamos. Porque você já pensou, por exemplo, nós chegarmos na presença de Jesus e falarmos para Ele do perdão, do pedido do perdão, de perdoar, de pedir perdão. Pedimos isso para Jesus. E Ele olhar para você e dizer para você: mas nem você se perdoa. Você entende como nós ficamos distantes? Porque nós temos que nos perdoar. O que nós fizemos, nós já fizemos. Ontem foi ontem. A partir de hoje, a partir de agora, a partir do nosso entendimento, a partir do conhecimento que nós adquirimos através do Evangelho de Jesus, nós adquirimos esse conhecimento. Hoje nós já sabemos. Você que conhece Jesus, você ainda está fazendo tudo da mesma maneira que você fazia antes de ter conhecido? Se você tiver, não valeu a pena conhecer Jesus. Todos que conheceram Jesus se modificaram. E nós agora, com o conhecimento que nós temos, principalmente nessa encarnação nossa, com todos os ensinamentos que nós temos hoje, com todas as informações que nós temos hoje, como é que você vai ser igualzinho antes, igual antes, quando você não conhecia Jesus? Como que você vai dizer que Jesus nasceu dentro de você em determinado dia? Como você vai dizer que agora você conhece Jesus? Que agora você conhece os ensinamentos de Jesus? E como é que você continua sendo o mesmo? Como é que você vai continuar sendo o homem velho? Como que você vai conseguir ficar fazendo a mesma coisa que você fazia antes? E eu não estou falando que nós vamos nos mudar de um dia para a noite. Nós não temos um botão para passar de ruim para bom. Não é pegar um botãozinho e mudar ele de lugar. É uma mudança, é uma construção dentro de nós. São milênios, são encarnações que a gente vem deixando uma casca, deixando um rabinho para trás. São muitas encarnações. Então, não é nesse momento exato que nós vamos mudar a chave rapidamente. Nós vamos trabalhar. E vamos supor que no meio do caminho dessa jornada de transformação e de mudança, nós desencarnemos. Antes de ter completado tudo aquilo que a gente gostaria, agora que nós conhecemos Jesus, nós gostaríamos de fazer uma mudança radical. Mas nós ainda não conseguimos, nós estamos caminhando, e de repente chega o momento de nós retornarmos ao plano espiritual. E daí? E daí, não é o que nós não fizemos, é o que nós já fizemos. É a mudança, seja ela do tamanho que for, que nós já conseguimos fazer. Nós
Quando deixamos aqui, nós estamos trabalhando para mudar. Não é quantas vezes nós caímos, é quantas vezes nós levantamos. Quantas vezes nós fizemos força para levantar. É isso que vai contar. Não é quantas vezes nós caímos. Então, é esse trabalho de mudança depois que nós conhecemos Jesus. E é tão bacana a gente ler uns livros maravilhosos, assistir palestras de palestrantes que têm o dom, é maravilhoso. Nós entendemos e nós estamos conhecendo os ensinamentos de Jesus. Mas depois que nós saímos dali, do portão, o que nós estamos pensando? E o que nós vamos fazer agora? Qual vai ser a nossa atitude? Nós vamos estar fazendo a mesma coisa? Ou nós vamos estar refletindo a cada ponto, a cada momento do nosso dia, seja o que nós estivermos fazendo? Mesmo lavando uma louça, lavando uma roupa, qual é o nosso pensamento naquele momento? Nós estamos pensando a mesma coisa que nós pensávamos antes? Ou nós estamos trabalhando naquilo que nós aprendemos? E quando é que a gente vai saber se realmente nós aprendemos? Quando nós formos testados por algum momento, por alguma coisa. Quando alguém disser alguma coisa que nos chateia muito, qual era a nossa atitude anterior? E qual é a nossa atitude agora que nós conhecemos Jesus? Não pode ser a mesma. Qual é a nossa reação? Nós estamos vigiando isso? Ou nós vamos responder da mesma forma que nós respondíamos antes, e com certeza em outras encarnações também nós fizemos já a mesma coisa. Só que agora nós conhecemos Jesus, ou falamos que conhecemos Jesus. Mas mostrar que conhecemos Jesus aqui dentro, ou dentro de uma casa de oração, é uma coisa. Agora pegar isso no dia a dia e levar para dentro de nós, e saber que não importa o que o outro pensa, desde que você esteja fazendo o certo e procurando se melhorar. E por isso que o auto-perdão, ele é muito importante, porque você vai lembrar bem quando Paulo teve um encontro com Jesus naquela luz, porque ele não conviveu com Jesus, né? Quando Paulo estava ali, Jesus já tinha sido crucificado há tempo. Você ouviu falar ou leu em algum lugar que Paulo falava assim: ah, mas quando eu matei o Estevão, ah, quando eu mandei atacar pedra em Dal, quando eu persegui os cristãos? Nunca Paulo falou isso. Paulo não ficou apegado. Aquele dia em diante era outra. Você já pensou se ele não tivesse se perdoado? Nós não teríamos tudo que nós temos hoje de informações? Você já pensou, Madalena? Isso eu estou falando daqueles personagens que são mais fortes na história, mas outros que tiveram. Pedro. Ninguém ficou reclamando do que fez. Chega, aquilo já foi. Agora eu conheço Jesus. Agora eu sei dos ensinamentos de Jesus. É agora. Mas ontem você falou um monte de coisa que não foi legal. E não foi mesmo. Mas e hoje? Hoje eu não falo mais. Então você não pode ficar se remoendo lá atrás daquilo que você fez.
Então nós temos que nos perdoar, nós temos que ser um novo depois de ter conhecido Jesus e começar a nos testar para saber como é que nós estamos agindo, porque nós vamos ler muito, vamos assistir muita palestra, vamos ter muito conhecimento, mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? O nosso pensamento hoje é igual ontem, quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não conhecemos os ensinamentos de Jesus. Nós temos que trazer essa doutrina maravilhosa, esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus para dentro de nós e ter, não é acreditar, é ter certeza absoluta que é o certo de se fazer. E se nós acreditamos realmente, quem somos nós? Que nós somos filhos de Deus, que nós somos imortais. Nós sabemos disso? Nós pensamos sobre isso? Nós procuramos entender isso? Nós trazemos para dentro do nosso coração isso? Nós somos realmente isso? Porque se for para nós simplesmente tirar alguns minutos, alguma hora, 2 horas, para frequentar algum lugar, seja uma igreja, um culto, uma palestra, seja o que for, e depois nós retornarmos da mesma forma, não valeu a pena. Não valeu a pena. Nós temos hoje a oportunidade de ter esse conhecimento e mudarmos dentro de nós. E nós, é muito interessante, né? Porque nós hoje sabemos que somos imortais, sabemos que não morremos, não é verdade? Pelo menos é aquilo que a gente tem visto e temos que ter certeza absoluta. Tem gente que fala, eu acredito que a gente não morre, mas não é acreditar, é ter certeza que não morre. Então, que nós estamos aqui aprendendo se a Terra é uma escola, é um hospital, e nós estamos aqui, nós somos aluno. Se nós somos aluno, porque nós temos que aprender, senão nós não estávamos na escola. E se é um hospital, é porque nós estamos doentes. Nós estamos doentes, de alguma forma nós estamos doentes. E nós temos agora, nesse momento, a oportunidade que nós não tivemos em outras encarnações, que é esse conhecimento que nós temos hoje, e que nós deveríamos aproveitar e ter certeza absoluta. E essa certeza ela tem que vir dentro do nosso coração, mas nós temos que trabalhar para retirar todas aquelas camadas de encarnações anteriores que nós vemos andando com o pé na lama, sem conseguir ainda alçar voos, porque muitas vezes nós simplesmente deixamos passar. Temos o conhecimento, temos tudo em mão hoje, e nós vamos deixando para amanhã, para depois. Nós trabalhamos, e isso é um exercício, fazendo caridade, uma caridade material, que é muito importante, que é um treinamento. Por quê?
quando nós passarmos para o lado de lá, o que foi que você fez? Essa vai ser a pergunta. Aí você fala assim: eu fiz sopa, eu fiz atendimento fraterno, eu fiz trabalho numa creche, na evangelização. Tá tudo marcadinho aqui, ó. Olha, pegar a sua lista lá, tá tudo que você fez. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: o que você fez para você mesmo? O que você fez para você mesmo? Qual foi a mudança que você promoveu dentro de você? Se nós pegarmos, vamos pegar as últimas 5 encarnações suas. Olha, foi, voltou, igual. O que você fez para você? E esse para você é a nossa mudança, é o nosso entendimento. Você quer ver uma coisa muito interessante? Que não sei se vocês já pensaram sobre isso, ou já passaram por isso, ou tiveram a oportunidade de ver isso. Quando você vai trabalhar na sala de passe, certo? As pessoas que vão tomar passe entram na cabine de passe, sentam e querem receber dali tudo que for de melhor. Não é isso? Cada um de nós, quando vamos tomar passe. Agora, supondo que justamente naquela cadeira onde você vai dar passe, senta uma pessoa que você sabe que ela não é uma pessoa legal. E talvez, em algum dia lá atrás, ela pode ter até feito alguma coisa que te magoou, por vontade própria ou sem querer, não importa. E agora, essa pessoa está sentada na sua cadeira, aonde você vai aplicar o passe. E agora? Você já perdoou? Você, com o aprendizado que você tem, com os ensinamentos de Jesus, você tem a capacidade de ser isenta e de se comunicar com os irmãos espirituais, com Jesus, e aplicar o passe desejando tudo que for de melhor para ela, que é o que nós temos que fazer. Você tem? Você faz? Ou você já fez? Se você, que tem o conhecimento de Jesus, você acha, por exemplo, que alguém que espancou Jesus foi espancado, bateram com ele, o outro soldado espetou a lança nele, e ele chegasse próximo de Jesus e precisasse de Jesus, o que Jesus ia fazer? Ia lembrar de tudo que ele fez com ele? É forte isso, não é? Só que aí vai demonstrar se nós realmente sabemos o que é seguir Jesus, se nós sabemos realmente perdoar. Por quê? Porque naquele momento você tem que estar de coração limpo, desejando o que for de melhor para aquela pessoa.
Senão, nem no lugar certo você está. Já pararam para pensar sobre isso? Isso vai dizer para nós se nós realmente mudamos alguma coisa dentro de nós. Isso vai dizer para nós se nós estamos mudados realmente, se nós estamos realmente entendendo o que Jesus nos ensinou. E se nós estamos no caminho certo. Então nós temos muita leitura, nós temos muito conhecimento, e na hora de praticar, como que nós estamos? Que tipo de julgamento que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando exatamente como nós fazíamos antes de conhecer Jesus? De conhecer os ensinamentos de Jesus? Nós estamos tratando as pessoas no nosso redor ou na nossa família igual nós tratávamos antes? Nós estamos tendo a compreensão agora que nós não tínhamos antes? Nós estamos conseguindo entender que o outro não tem a mesma evolução ou a mesma capacidade de entendimento que nós estamos tendo no momento hoje? Que cada um de nós estamos num patamar diferente de evolução, que cada um tem um patamar de entendimento diferente, e que muitas vezes nós estamos fazendo, ou alguém está fazendo alguma coisa com a gente, porque ele não pode fazer diferente, e ele não sabe fazer diferente, como ontem também nós não sabíamos. Esse entendimento, essa compreensão que nós temos que entender. É para isso que é os ensinamentos de Jesus. Não é para ficar dentro dos templos religiosos, dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, não é para ficar. É para ficar lá fora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de mim chegarás ao Pai. Como? Esse caminho que ele está ensinando, do perdão, da resignação, da caridade com os outros e conosco mesmo, desse entendimento, saber que nós somos passageiros, saber que nós somos espíritos, e começarmos a viver mais como espíritos do que como matéria. Saber que tudo que está acontecendo com a gente é um aprendizado. É um aprendizado. Sabermos que nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Não é ficar esperando dos outros. Sabe quando é que a gente vai ter uma certeza? E quando é que nós vamos buscar, achar aquela felicidade, aquela paz que todos nós procuramos? Eu fiquei pensando sobre isso esses dias. Quando será? Eu particularmente cheguei a uma conclusão, que vai ser o dia que nós não precisarmos, para sermos felizes, para termos paz, que alguém nos diga que nos ama. Vai ser o dia que nós vamos amar independente e sem querer, sem exigir dos outros que nos amem, ou que nos fale que nos ama. Nós teríamos uma paz dentro de nós. Você quer ver uma coisa também interessante? Que na maioria das vezes, quando alguém fala, eu te amo, e fica parado,
esperando que a outra pessoa diga: eu também te amo. E é interessante que não serve eu também. Eu te amo. O outro lado fala: eu também. Não é suficiente. Se nós não ouvirmos: eu também te amo. O dia que nós não dependermos mais dessas respostas e entender que o mais importante é nós amarmos, se os outros não amarem, o problema é de cada um. Nós viemos aqui na Terra, nessa encarnação, para aprender a amar. Nós não viemos aqui para sermos amados. Nós podemos ser amados, mas se alguém quiser, ou se todos quiserem. Nós viemos aqui para amar. Perguntaram, né? Acho que foi para o Chico, perguntou para Emmanuel, o que nós viemos fazer aqui. Ele disse: simples, aprender a amar. Então, o dia que nós amarmos, sem depender de ouvir a resposta de outro que também nos ama, nós teremos paz e seremos felizes. Porque está cumprindo aquilo que nós precisamos e queremos: aprender a amar. Se nós já sabemos, se nós aprendemos, nós não precisamos depender da outra resposta. Tem coisas pequenininhas dentro das entrelinhas das nossas vidas que nós precisamos ir aprendendo e pegando esses ganchos e refletindo sobre isso. É muito importante isso. E saber se realmente nós entendemos realmente. E procurando trazer para dentro de nós e refletir a cada minuto, a cada problema que a gente vai passar, refletir como é a nossa resposta e como é que nós estamos tratando isso dentro de nós. Independente, inclusive, do que a própria família onde a gente está. Porque tem que lembrar que cada um é individual, mesmo sendo dentro da própria família. Cada um está num grau de evolução, mesmo sendo da própria família. É essas coisas que nós temos que começar a entender, compreender realmente. Eu acho que está na hora, né? Para terminar. Eu vou contar um casinho só rapidinho para vocês. A Lu conhece, mas vocês acho que não sabem, agora fez 3 anos, né? E eu tenho uma neta de 15 anos que desencarnou, né? Com o dengue. Teve. E é muito difícil, né? Ela desencarnou e normalmente a gente fala dos pais, né? O quanto que os pais sofrem, e sofrem mesmo, né? Mesmo sendo espírita e tal. E eu ainda falei um dia na palestra lá de Duartina, no dia da psicografia, e eu ainda falei que normalmente você lembra do pai, lembra da mãe, né? Lembra da tia, porque a outra minha filha sofreu muito também, e esquecem dos avós, né? Porque os avós, além de sofrer por causa do desencarne da neta, ainda tem o fato de ver os filhos continuarem sofrendo. Então, nós sabemos, eu particularmente, mas nós sabemos que ela está bem do lado de lá, que ela escreve cartas, né? A Lu que já viu até alguma carta dela, ela escreve carta e fala sobre tudo como ela está passando lá. Então, ela está viva, mas está desencarnada, mas está viva. E é muito interessante o que aconteceu essa semana, que eu vou compartilhar com vocês. Semana passada, não, acho que foi agora, acho que foi segunda-feira, agora hoje é sexta, né? Tinha terminado de almoçar e eu sentei um pouco no sofá e estava assim meio tranquilo no sofá. De repente, a minha mulher pegou e veio
ela estava sentada e veio uma mensagem para ela no celular. Quando veio a mensagem no celular, que ela viu a mensagem que ela começou a ler, ela veio para a sala, depressa, chorando. O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Aí ela pegou e falou, a Letícia. Eu falei, o que será que aconteceu com a Letícia? Você percebeu? Letícia está desencarnada. Você vê o tanto que eu acredito que ela está viva, que eu falei, o que aconteceu com a Letícia? O que tinha acontecido? Já aconteceu. Ela estava desencarnada. Mas, para mim, ela está viva. Do lado de lá. Então, sabe quando você leva aquele susto que alguém, de repente, será que sofreu um acidente, um telefonema, né? Ou qualquer coisa parecida assim? Aí ela veio, a Letícia, porque a Letícia escreveu outra carta, né? E o Diego mandou para ela. Aí, a Letícia, eu falei, o que aconteceu com a Letícia? A Letícia está desencarnada. Então eu percebi, estou falando isso para você ter uma ideia, que eu percebi que realmente, eu acredito, eu tenho a certeza absoluta. Então, sem esse pedacinho, porque esse pedacinho, isso que aconteceu, provou para mim mesmo que eu tenho a certeza absoluta. Você vê como é interessante? Por quê? Porque eu sofri aquele impacto de quando você sofre, quando alguém liga para você e fala, seu filho levou um tombo, ele machucou, fez qualquer coisa parecida assim, né? Você leva aquele susto, né? E eu levei aquele susto. O que será que aconteceu? Não, mas em seguida me caiu a ficha, né? Falei, o que aconteceu? Ela escreveu, né? Então eu falei assim, agora eu tenho certeza absoluta, né? Porque mesmo eu sendo pego desprevenido com o que tinha acontecido, é que eu tenho a certeza absoluta que nós não morremos mesmo, além da certeza que eu já tinha, né? Então é muito interessante isso, mas nós precisamos então lembrar da mensagem. Daqui para frente, o auto perdão e o conhecimento que nós temos de Jesus, da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, levar para o nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado pelo convite repentino, né? Mas muito obrigado pela atenção de vocês. E que Deus nos abençoe a todos, nos ilumine. Muito bom, muito obrigada. Uma substituição com galhardia, viu? Não foi pego desprevenido, não, viu? Foi muito bom e gostamos muito. Mas hoje, né, é uma data aqui para nós da casa muito especial. E eu gostaria de chamar uma nossa irmã. Ela foi correndo para lá para ver as outras coisas, mas eu gostaria de chamá-la, né? Aldinês, por favor, porque hoje ela é aniversariante e está aqui conosco. Faz favor, Aldinês, vamos cantar um parabéns a você? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e viva Aldinês! Pode fazer mais 83. Fonte de Deus, fazem ela merece, né, gente? Está sempre aqui conosco, em todos os momentos, né? E então a gente só tem que agradecer por ela estar aqui e poder ter essa convivência, né? Agora, então, nós vamos passar lá para outra sala para tomar os passes, e estão todos convidados.
E na próxima quarta-feira, nós teremos aqui na nossa casa de oração André Gandolfo. Ele é um palestrante e ele faz palestra musical. Então ele canta e faz a palestra. Então estão todos convidados para retornar aqui na quarta-feira para ver, para ouvir, não é? Ver e ouvir o nosso irmão, tá bom? Obrigada então a todos pela atenção. Fonte de